uma grande honra mais esse convite, essa oportunidade de estar falando aqui no Senado Federal e acompanhado de tantos pioneiros, tanta gente importante na minha vida e com certeza na história do Brasil também, por serem pessoas chave, né, que cada um, à sua maneira, acrescentou alguns tijolos na construção dessa nova cultura, que eu vejo que a constelação ela traz uma nova cultura na ciência, nos relacionamentos, na humanidade. É realmente uma evolução em diversos aspectos. Então, é uma alegria, né, estar aqui com esses pioneiros, né, falar depois da Sophie Hellinger, da Mimansa, do Renato, mestres que eu tenho e colegas que eu já encontrei quando eu cheguei na constelação em 2004, já encontrei diversos desses colegas que estão aqui hoje, né, que já tinham seus trabalhos nessa área. E assim como todos que estão dando seus depoimentos, eu também me encantei com as constelações. Eu também, a primeira vivência que eu tive foi até com o Renato Bertatti, foi encantadora. Eu vi como advogado que eu era na época e eu sofria com diversos entraves próprios da advocacia e da justiça, né? Processos intermináveis, conflitos que parecia que a lei estava dissociada da realidade das pessoas, né? Muitas pessoas ainda têm essa impressão, ainda têm essa imagem dos operadores do direito, né? E como se a lei estivesse falando de um assunto assim, e a realidade é outro assunto, né? E às vezes as pessoas têm vontade de escapar das questões legais, jurídicas e dos profissionais do direito para resolver as coisas na prática, porque em diversos aspectos, parece que uma coisa não está ligada à outra. E aquilo me fazia sofrer também, né? Como advogado. E quando eu encontrei a constelação, eu percebi um link, uma forma de as leis estarem de acordo com a realidade, de o direito atender à realidade das pessoas, olhar para o fenômeno, né? Uma visão fenomenológica do direito também. E vi diante de mim, né, reconciliações entre mãe e filho que não se falavam há anos, casais que sofriam porque não conseguiam nem se separar, nem ficar junto em paz, questões de interdição que geravam desarmonia nas famílias, heranças que as pessoas não se entendiam, havia algum dos herdeiros que se opunha a uma boa solução, e aí aquele processo corria por 10, 15, 20 anos, né? Isso é a realidade de muitos processos no judiciário. E quando eu tive acesso à constelação, além do efeito que isso teve na minha própria vida, né, de melhorar meus relacionamentos, me reconectar de uma forma melhor com a minha família, mas eu percebi uma ferramenta, um meio assim que para chegar à finalidade, ao objetivo do próprio direito. Então eu vislumbrei naquilo uma sintonia perfeita entre as constelações e o direito. As constelações foram definidas por Bert Hellinger como a ciência dos relacionamentos. E, para mim, isso é direito. O direito é a ciência dos relacionamentos também, né? Uma outra ciência dos relacionamentos. Uma forma de regulamentar os relacionamentos, a convivência das pessoas, para que haja harmonia entre elas. Então, uma coisa tem tudo a ver com a outra. E aí eu busquei... em Bert Hellinger, né, nos conhecimentos de Bert Hellinger, aonde que as leis da vida que ele trouxe, que ele descreveu, né, tão lindamente, então, a lei do pertencimento, a ordem, o equilíbrio entre o dar e o receber, aonde que isso está de acordo com o direito e aonde que, eventualmente, o direito não está em sintonia com essas leis sistêmicas. Então, isso gerou um estudo do direito que eu denominei de direito sistêmico. O direito sistêmico é o direito de acordo com as ordens sistêmicas que regem os relacionamentos. E aí, na minha prática, logo em seguida, eu comecei minhas formações e ingressei na magistratura, a partir de 2006. E eu pude experimentar na prática, né, algumas formas de aplicar o direito tradicional da maneira como vinha sendo feito. E aí eu percebi, puxa, isso não está de acordo com as leis sistêmicas. E era nítido como não dava certo. Como o processo não se resolvia, a harmonia não acontecia, as pessoas recorriam, descumpriam, esperneavam, reiteravam nas condutas agressivas, violentas, criminosas.
E eu fiz experiências de aplicar as leis sistêmicas, fazer interpretações das leis à luz das leis sistêmicas, e é visível, evidente, assim, o efeito pacificador, o efeito acalmador, né, que as pessoas parece que o problema deixa de existir quando cada um é visto e reconhecido em seu lugar. Então, é maravilhoso, assim, o aporte do conhecimento das constelações familiares no direito. E aí começou meu trabalho de buscar mostrar isso para as pessoas, né? Aplicar no meu próprio trabalho na magistratura. Sou juiz de direito na Bahia desde 2006. E qual a maneira mais clara de se trazer isso à luz? Porque às vezes a gente fala, não, existe uma ordem de precedência. Quem veio primeiro tem precedência sobre quem veio depois. Então, uma ação em que o filho reivindica algo do pai está fadada ao fracasso. Pode até ser julgada procedente pela lei, mas para o filho ele vai ter uma perda em decorrência disso. Uma perda muito mais grave, muito mais significativa do que mesmo uma indenização que ele venha ganhar, né? Às vezes a pessoa que triunfa, que ganha um processo judicial, perde o que ela mais ama, que é justamente um amor, que é a proximidade dos próprios filhos, tantas vezes pela falta de reconhecimento das ordens sistêmicas. Então, do lugar de um operador do direito, né, um juiz que se satisfaz de ver as coisas entrando em ordem, as pessoas se satisfazendo, se libertando das dinâmicas de sofrimento, isso é muito poderoso. E aí eu comecei a publicar artigos, né? Em 2010 eu registrei meu blog, Direito Sistêmico, aí que eu batizei com esse nome Direito Sistêmico, né? E comecei a publicar artigos analisando a aplicação das leis sistêmicas às questões jurídicas e na prática também, né? Fazendo experiências e observando e compartilhando isso. A maior parte das dinâmicas, o próprio Bert Hellinger já fazia. Ele já fazia constelações familiares sobre temas tipicamente jurídicos. Divórcios, heranças, crimes, violência. Então, eu considero que ele é o grande pioneiro, inclusive no direito sistêmico, embora sem esse nome. Mas ninguém tinha ousado fazer isso dentro do sistema judiciário. E as constelações, elas são maravilhosas no impacto que elas produzem, na clareza, porque elas dispensam teoria, elas não têm teoria, não têm polêmica. Bert Hellinger não se envolvia em polêmica. Tá claro, o que é só observar. Se não é só observar. Se a coisa funciona, é só observar. Veja o alívio que você sente quando você reconhece alguém que estava excluído. Quando você reconhece que você não é o primeiro, você é o segundo. Ah, eu sou o segundo. Isso alivia, né? Traz uma necessidade de humildade, mas facilita o reconhecimento do lugar de cada um e facilita também a obtermos essa humildade necessária para nos libertarmos de ficar brigando por algo que não é nosso, né? Porque cada um no seu lugar, o mundo é grande, tem espaço para todos, em todas as famílias, em toda a sociedade, nas constelações, na política. Há de haver lugar, na sociedade, né? Todos têm um lugar. Agora é preciso organizar através de uma ordem. Existe uma ordem natural que traz essa pacificação, né? Quando é reconhecida, temos paz. E eu comecei a aplicar no judiciário, fazer vivências de constelações no judiciário. Isso foi a partir de 2012. E até então, as constelações não eram tão conhecidas no Brasil. Eu comecei esse trabalho e as pessoas ficavam, nossa, mas que coisa estranha, né? Como é que você vai fazer isso no judiciário, um juiz aplicando isso? Como assim, no direito, no processo? Então, no começo gerou algum estranhamento, mas pelo impacto gerado nas pessoas que participaram, quer dizer, não teve a ver com polêmica, com uma defesa de uma ideia, foi simplesmente as pessoas que puderam vivenciar começaram a falar e começaram a dar seus depoimentos, e aí o tema chegou no tribunal, chegou na Associação de Magistrados, chegou nos juízes do Brasil inteiro, se tornou reportagens de TV, de jornal, até que teve uma reportagem do Fantástico, né, já em 2018, que deu um boom, assim, né, que popularizou as constelações de uma forma muito impressionante. E esse impacto gerado pelo trabalho no judiciário, né? Mas isso também depois de todo
o caminho trilhado por Bert Hellinger e pelos primeiros professores de constelação, primeiros consteladores no Brasil. Então, me sinto muito honrado de estar aqui junto com vocês que estão aqui falando nesse evento. Para mim é uma alegria, assim, né? Me traz uma sensação de amplidão estar com vocês. E desde então, temos feito muitas experiências de constelações na área de família, na área de infância e juventude, trabalhando com autores de atos infracionais, com questões de adoção. É impressionante o poder que tem o olhar sistêmico e as constelações para facilitar o desenvolvimento de crianças e adolescentes que viviam com dificuldades em adoções, em atos infracionais, em famílias desestruturadas, quando eles mesmos podem olhar, e os cuidadores, as instituições, os advogados, as pessoas que trabalham com essas pessoas, podem olhar para o contexto sistêmico e para o que lhes dá força de viver, né, de modo a honrar a sua própria história, a sua própria família, assim como é, e não a excluir. Isso liberta, tem um efeito de libertação, de um filho poder dizer: eu honro essa história porque foi graças a ela que eu estou aqui, graças aos meus pais biológicos serem quem são, graças a terem pessoas que puderam me acolher quando eu precisei, e agora eu posso caminhar adiante na vida e fazer um pouquinho diferente, né? E assim, mudar padrões ancestrais de comportamento nocivo, violento, de abandono. Existem pesquisas como que 70% das pessoas que entram com uma ação de investigação de paternidade, 70% desses pais investigados, que não reconheceram os filhos, não tiveram a paternidade reconhecida pelos seus próprios pais. Isso é só um exemplo assim, de como essas coisas se repetem, né? Então, nós podemos continuar fazendo tudo como sempre foi feito, só que os resultados vão ser os mesmos. Então, hoje, nós temos essa oportunidade de olhar além, de ter acesso a novos recursos, a uma visão mais ampla e poder mudar um pouquinho a maneira de trabalhar em diversas áreas, né? Nós ouvimos aqui médicos, psicólogos, psiquiatras, tem gente assim de todas as áreas. E no judiciário nós temos também agora muitos casos, né? Muitos projetos em andamento, tribunais promovendo capacitações, palestras, OABs, advogados, milhares de advogados se interessando, estudando as constelações e o direito sistêmico para utilizar os recursos, os conhecimentos descobertos por Bert Hellinger na resolução de conflitos. Então, isso se aplica na área penal, né? Nós vemos uma redução nas reincidências em casos com aplicação das constelações em pessoas apenadas, em presídios, em atos infracionais, execuções penais, questões trabalhistas, né? Tribunais regionais do trabalho também ensinando as constelações para se enxergar que ordem é essa, que às vezes está oculta, né? Parece que a ordem é só o que está no contrato, mas existem questões que não constam do contrato e que são os relacionamentos dos seres humanos, os vínculos ancestrais de cada um. Então, isso traz uma clareza e muitas vezes algo essencial surge e que naqueles autos de 200, 300 páginas não estava nada disso, né? Eu costumo dizer que o essencial é invisível aos autos. Às vezes, todos aqueles argumentos jurídicos, todo aquele trabalho dos advogados para convencer de que o seu cliente é o santo e que o outro é o monstro da história, mas às vezes nada daquilo traz o essencial, que é um olhar, é um reconhecimento do lugar de cada um na sua própria história, o reconhecimento de quem veio antes na vida do outro e na sua própria vida. Olhar para a primeira esposa, né, como disse o senador, olhar para aquele filho que não pôde nascer, olhar para aquele pai que foi julgado, condenado como alguém ruim, mas que é o pai, certo? E que o filho sabe, sente isso no seu coração. Ele não precisa fazer igual, ele precisa reconhecer de onde ele veio, que existe uma dignidade em cada um ser exatamente como é. E a constelação, ela traz essa luz, ela facilita. Então, um princípio soberano no direito, né, na Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana, ela é reforçada com as constelações. As constelações mostram onde está a dignidade de cada ser humano, que o ser humano que se sente digno e reconhecido em sua dignidade, sendo quem é, filho de quem é, com a história que tem, com a cor que tem, com a cultura que tem, ela não precisa atacar ninguém.
ela não precisa ficar na defensiva, ela não precisa se vingar de ninguém. Ela está bem, ela está reconhecida, ela pode seguir adiante, ela pode cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família. Então, é algo realmente maravilhoso que nós temos em mãos e que nós hoje podemos homenagear aqui. Então, o meu trabalho, que eu sinto honrado em fazer, é em ajudar a transformar o judiciário de um campo de guerra para que seja um campo de libertação, que as pessoas possam ter acesso ao direito e encontrar um meio de se libertar dos conflitos, se libertar das questões que lhes estão atravancando a vida, e possam se libertar para relacionamentos mais harmoniosos, mais felizes, e que o direito tem essa cara, né, de ajudar a trazer felicidade para as pessoas, né? E já há alguns anos nós temos uma formação, né? Já temos 130 comissões de direito sistêmico nas OAB, então são muitos advogados interessados, mediadores que podem ter esses recursos a seu favor, facilitadores de justiça restaurativa. O campo do direito está favorável a iniciativas. Tem muitos cientistas do direito engajados em olhar para as boas soluções, em buscar melhores caminhos, melhores soluções. Então, são pessoas que lidam com relacionamentos, que trabalham com relacionamentos, que observam os relacionamentos, os processos judiciais. Gente no Judiciário, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, promotores, advogados, e que estão vendo os benefícios desse conhecimento nas próprias atuações. Então, o constelador não é só um profissional de constelação, né? A constelação tem um aporte em todas as profissões, e cada uma tem o seu lugar e deve se fortalecer em seu lugar. Então, nós temos uma pós-graduação que já vem formando algumas turmas desde 2016. Quero convidar os interessados em conhecer mais, a entrar na nova turma de Direito Sistêmico e Meios Adequados de Solução de Conflitos, onde nós estudamos também a justiça restaurativa, que também é uma prática muito nova, muito fora do convencional, né, no direito tradicional, mas que vem dando frutos maravilhosos na reconciliação, na pacificação dos relacionamentos, e nós estudamos isso, mediação, tudo à luz do direito sistêmico, das constelações familiares. Então, senador, muito grato por essa oportunidade. Quero reverenciar todos os pioneiros, os colegas mais antigos que estão aqui presentes e os que não estão aqui presentes, dizer que eu imagino o desafio para o senador para escolher algumas pessoas para dar a maior representatividade possível, né? Para que não haja exclusões, né? E nem sempre é possível. Mas, assim, o campo jurídico, ele hoje já tem também muita gente boa, fazendo trabalhos expressivos, pesquisas, teses de doutorado, livros publicados. Eu aguardo uma oportunidade de darmos mais visibilidade para esse trabalho também no âmbito jurídico. É um campo próprio e que está conectado a toda a sociedade, com certeza tem muito a contribuir aí com todos. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado. Um grande abraço. Muitíssimo obrigado, doutor Sami Storch, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.